Olá, viva a todos e a todas. Eu hoje vou-vos trazer os significados das cartas de São Cipriano nas duas versões que ele tem da cartomância, em um só baralho. Eu consegui um baralho grande para fazer este vídeo, vocês também podem conseguir, e escreverem os significados que eu lhes vou passar a ditar agora. E põem a mesma cor, se quiserem, e para definir as diferenças dos baralhos, eu fiz assim para a preparação desta aula. Eu fiz um baralho escrito normal, de cima a baixo, e o outro baralho eu escrevo ao contrário, entenderam? E conforme as cartas saem, vocês vão ler como elas saem. Mesmo que endireitem o baralho, antes de iniciar a consulta ou depois, a forma como se parte, como se retira as cartas do mesmo baralho, como se distribuem, por vezes vêm as cartas viradas. E então é nesse sentido que eu vos quero dizer que a mensagem será a que aparecer na mesa. Ok? Se for a de baixo, se querem façam duas cores, por exemplo, algumas aqui eu pus duas cores, por exemplo nesta, porque são significados de dois baralhos, entendem? E como estão a ver, eu vou considerar aqui um baralho como sendo a cor cor-de-rosa e a cor negra como sendo a mensagem do outro baralho. Ambos são de São Cipriano, entendem? E vou-vos dar os significados todos e vocês podem usar o baralho comum que tenham, com diferentes cores, com diferentes canetas. Porém, então, as mensagens que lhes vou passar a dar. Tendo em conta que não vão entrar os 8, os 9 e os 10, está bem? Vamos então dar início. Eu não tenho o baralho assim com uma sequência específica, porque estive a fazer e já está misturado. Para não demorar mais, vocês só copiam carta por carta, ok? Então vamos lá. Por exemplo, a primeira carta que eu tenho aqui, o 5 de ouros. E vocês no 5 de ouros vão escrever a novidade e o futuro com uma cor, e vão se basear depois, conforme as outras cartas vão saindo, vão poder ter isto como uma base. O futuro é o que está para acontecer futuramente, são coisas que vêm a ter futuro, ou depende das cartas próximas, ou não vão a ter futuro, mas futuramente, ou proximamente, ou mais para a frente, ou daqui a uns anos, no futuro, é o que quer dizer. E novidade pode ser uma surpresa, pode ser uma questão de notícias, de alguém vir contar, pode ser no momento da consulta para a pessoa ser uma novidade, ou seja, a pessoa não estar à espera dessa notícia, entenderam? Então, no 5 de ouros, vocês vão pôr novidade e futuro, e ao contrário, se quiserem com outra cor, vão pôr boas notícias. E conforme a carta cair, vocês vão ter em mente a mensagem que vem. Agora tenho aqui, por exemplo, o 3 de ouros. E com uma cor, vocês vão escrever com alegria. Aliás, eu vos aconselho a que copiem como eu estou a fazer. As mensagens do centro, que eu tenho a cor de rosa, é de um método, e as outras já são as que eu lhes vou passar a dar ao contrário, ou de outras cores, já são do outro método, ambos de São Cipriano. Portanto, tratem de copiar com as mesmas cores que eu estou a fazer. O 3 de ouros significa alegria,
ou com alegria. Portanto, já sabem que isto são bases só para vocês poderem ser guiados e intuídos na leitura. Alegria é contentamento, é felicidade, é gosto, etc. Está bem? E agora, ao contrário, vocês vão escrever no 3 de ouros, com outra cor, perigo, não viajar. E aqui, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se a pessoa está a fazer uma viagem ou tem uma viagem marcada e se vem consultar para saber se vai correr bem a viagem, se é um bom momento. Vamos dar o exemplo da pandemia. A pessoa agora está neste problema com a pandemia e uma consulente ou um consulente vem dizer: eu tenho uma viagem para fazer, mas não sei se devo fazer. Se sair esta carta assim virada, quer dizer que não deve ir, que corre perigo, que é melhor não fazer agora, não viajar. Entendem? E depois vão pôr ainda com outra cor para diferenciar que esta carta pode significar uma má notícia sobre um familiar distante que está doente. Se for uma consulta, por exemplo, sobre doença de alguém, está acamado, etc., ou pode vir só como acréscimo numa leitura uma mensagem de que alguém que a pessoa conhece que está doente e pode ser um parente distante, um bisavô, um padrinho, um primo em 3º grau, 4º, 5º, alguém que a gente gosta e a pessoa vir a receber essa mensagem. Mas no aspecto negativo da carta, como aviso e como cuidado, lembram-se que aqui eu escrevi a vermelho, não viajar. Se a mensagem é para não viajar, significa que existe uma carga negativa, ou um ciclo negativo, ou uma energia que não estará no momento muito propícia a coisas boas. E então, quando esta carta sai sobre isso, deve-se dizer: fique em casa, mantenha-se dentro da sua casa por um bom período de tempo, até passar este ciclo. E tudo isto sempre vem como mensagens adequadas aos temas que a pessoa vem a querer expor na mesa ou no jogo. Agora temos aqui o 2 de ouros e vocês vão escrever em breve a uma cor, que é a cor principal de um dos métodos. E depois, em breve quer dizer que a qualquer momento ou num curto espaço de tempo. Toda a gente sabe o que quer dizer em breve. Em breve quer dizer que não vai demorar muito. Mas depois vão virar a carta e com outra caneta vão escrever: grandes notícias nos negócios. Ou seja, se é nos negócios, é mesmo só de trabalho, de negócios e no campo financeiro. Não tem nada a ver com grande notícia no amor. Se for uma consulta de amor, não se vai considerar esta carta. Ok? E os negócios, nas perguntas de negócios, quer dizer que estas grandes notícias são tão boas, são de sucesso. Escrevem sucesso, com muito dinheiro, ou com dinheiro, com sucesso. E aqui o que é que isto quer dizer? Que se a pessoa está para realizar um negócio, vai conseguir o que ela quer e vai ganhar bastante dinheiro e vai ter sucesso, etc. E agora nós temos o As de Ouros, por exemplo, e vocês vão escrever uma prenda, um presente, ok? Portanto, esta carta basicamente significa um presentinho, uma prenda, pode ser valiosa ou não, não importa. Aqui no caso significa que a pessoa vai receber uma prenda, um presente, no sentido positivo.
Pode ser uma prenda de amor, de carinho, de amizade, uma prenda para felicitar, uma prenda para cortejar. Isso vai depender do tema. Aqui, essencialmente, o tema é prenda, um presente. Se a consulta é sobre amor, vocês vão escrever ao contrário que eu vos vou ditar. Vocês vão escrever que uma pessoa do passado dela possivelmente uma pessoa que ela até já tenha esquecido vai querer voltar para ela e vai surpreendê-la com uma valiosa prenda para cortejá-la. E é uma pessoa que a pessoa já não vê há muito tempo, e é uma pessoa que até no caso da consulta, ou no momento da consulta, a consulente até nem tem já a mínima ideia, já não pensa mais, até já esqueceu, mas isto vai acontecer. E essa pessoa tem uma característica física que é loira. Então, como é que eu pus na minha carta, porque não cabe tudo isto que eu acabo de dizer, eu pus assim: uma pessoa do passado volta a cortejar ou a cortejá-la e dá-lhe uma valiosa prenda. Ela quer voltar. E depois pus alguém que você esqueceu há muito tempo e é uma pessoa loira. Ok? Isto seria a mensagem aqui para o As de Ouros. Agora vamos começar com esta carta aqui, por exemplo, que é as espadas. O 5 de espadas significa doença. Vocês escrevam doença. E então, para definir os baralhos e diferenciá-los, vocês vão reparar que eu tenho nas cartas umas letras maiores que outras, para diferenciar que aquelas grandes são de uma mensagem, de um determinado método, e as outras mais pequenas são do outro método. Ambos métodos de São Cipriano nos seus diferentes significados, só que há umas cartas que são do livro da capa preta e outras não. Ok? Então, 5 é doença. E agora vamos virar a carta. E vamos representar aqui com letras de outra cor ou mais pequenas, como vocês pretenderem escolher. Eu fiz assim para vos dar um exemplo. Às vezes faço cor, outra vez não faço, isso fica ao critério de cada um. Mas o 5, ao contrário, significa que está para acontecer um casamento ou oportunidade de a pessoa se vir a casar. E eu escrevi casamento à vista, fiz assim duas alianças. Casamento à vista, vírgula, cuidado, querem desmanchá-lo. E depois escrevi cuidado com cartas anónimas, com mentiras, com falsidades, com intrigas, etc. E então escrevi não acredite. Obviamente eu não posso meter aqui tudo o que isto quer dizer, e fiz assim apenas um resumo, que se a pessoa está comprometida, por exemplo, o namorado, o noivo prometeu que vai casar em 3 meses, 6 meses, 1 ano, não importa. E a pessoa quer saber se vai mesmo dar o compromisso do noivado. E sai esta carta para ela, quer dizer que ela vai ter que ter cuidado, que alguém está tentando desmanchar ou alguém irá interferir e tentar arranjar intriga, difamação, separação. E para ela, então, estar atenta, vem esta mensagem, se for no caso do amor. Agora, por exemplo, no 6 de espadas,
vocês vão escrever a letras grandes desvios. Ou não sei se vocês estão a fazer igual, eu faço para diferenciar. Mas neste caso, os desvios serão a todos os níveis. Se for uma relação de um casal que está junto, vai haver um desvio, ou vão desviá-los. Quer dizer que se vão separar, que vai acontecer qualquer coisa. Se vocês virarem a carta ao contrário, também significa desvios em negócios fracassados. Que não importa os esforços que a pessoa possa ter tido ou vir a fazer no campo de trabalho, de negócios, a pessoa vai fracassar. As coisas não vão correr como se esperavam. Ou, se a pessoa estava a pensar que ia correr bem determinado negócio, não se vai dar se a pergunta for sobre negócio, sobre inversão, etc. No As de Espadas, este As afirma, quer dizer que sim, que se realiza, que se concretiza, que se dá a realização dos acontecimentos, mas ao contrário, vocês vão escrever que esta carta no campo do amor representa um jovem, seja homem, seja mulher. Podia ser uma jovem ou um jovem de fortuna que é muito rico e que está em sério e que quer realmente, de facto, casar com a pessoa, que tem a intenção de casar. Passemos agora à próxima carta que eu tenho aqui, que é o 2 de espadas. E o 2 de espadas, vocês vão escrever corta. Aqui corta, seja o tema que for, quer dizer que não vai dar, certo? Que está cortado. Cortado, que não vai acontecer. Ou cortado porque alguém estragou, ou porque alguém não quer, ou porque alguém interferiu. Prontos, mas basicamente não se vai dar o acontecimento, seja de negócio, seja de viagem, seja do que for, está cortado. E ao contrário, vocês vão escrever no 2 de espadas que esta carta representa um homem rico, mas que este homem rico futuramente vai perder a sua fortuna. E esta carta pode surgir como um aviso que se a pessoa está interessada em levar um casamento ou um noivado baseado no campo financeiro ou material, ou que a pessoa está interessada só em ter uma vida boa e que o homem é rico, isto e aquilo, ok, esta carta vem avisar para ela não se iludir. Então eu escrevi: não se iluda que o homem rico perderá a sua fortuna. E então vocês podem fazer como eu fiz e vem como um extra aviso que a pessoa não se iluda nem troque o verdadeiro amor que ela tem por outro. Porque infelizmente é muito comum a pessoa gostar de alguém, mas este tem dinheiro, é mais rico, eu vou para aquele mais rico. Só que esta carta vem como um aviso de que esse homem rico não a fará feliz e que ele hoje é rico, mas amanhã já não vai ser. E então, para que ela já esteja preparada, que é temporária essa fortuna ou essa riqueza. Agora vamos ver o 3 de espadas. O 3 de espadas vem como uma carta que significa mais palavras. E dependendo
das cartas próximas pode vir como um aviso de que a pessoa tem que ter cuidado nas palavras, de não se zangar, de não insultar, de não gritar, cuidado com o que vai dizer, porque a língua é pecadora, como todos nós sabemos, todos nós temos esse conhecimento. E então vem como um aviso das más palavras. Ou poderá vir significar uma briga entre um casal ou uma briga de negócios porque houve más palavras, houve pessoas que interferiram, houve coisas que não foram momentos, digamos que bonitos. E agora viram ao contrário e vão escrever o que significa o 3 de espadas no outro método. E no outro método significa que a pessoa vai ter uma boa surpresa seguida de um grande aborrecimento. Então, esta boa surpresa seguida de um grande aborrecimento pode vir também como um aviso de que a pessoa não se entusiasme muito quando lhe chega o momento que ela pensa que está tudo bem, porque de repente irá surgir uma grande tragédia na sua vida, ou as coisas podem ter uma duração curta e esta alegria ser muito curtinha mesmo, porque vem acontecer um desgosto grande a seguir. No 4 de espadas, vocês vão escrever na cama, tendo atenção que poderá significar na cama por amor, por tesão, por paixão, por sexo, como poderá também significar na cama por doença, hospitalização, etc. Tem que saber se a carta que está do lado é de amor, de paixão, ou se a carta que está do lado é de doença. Poderia ser hospitalização. Entenderam? E agora viram esta carta ao contrário e vocês vão escrever muito breve uma grande notícia. Quer dizer que a pessoa brevemente vai receber uma grande notícia. Se é boa, se é má, vai depender das cartas que se aproximam. No 7 de espadas, vamos escrever forte paixão. Toda a gente sabe que quando é paixão de verdade, isso não vai depender da razão. A paixão é uma coisa que é incompreensível, que a própria ciência não consegue definir. Isto pode ser química, é incontrolável, pode ser muita coisa. Mas isto sai da razão. São coisas do coração, que a pessoa apaixona-se muito. Mas poderá significar ainda uma situação intensa, uma situação muito profunda e que a pessoa não tem controle sobre esta paixão. Seja como uma situação de amante, sendo a pessoa comprometida ou casada, seja o que for, a paixão é uma coisa superior a toda a raça humana e é incontrolável. Também poderá representar o sexo. E agora vamos lá. O rei de espadas pode representar o consulente, se a gente desejar. E por falar nisso, vocês podem escolher os consulentes de acordo às características de cada carta. Geralmente eu escolho o rei de ouros e a dama de ouros se é casal. Vocês já sabem disso, os que me seguem, os meus alunos também. Mas poderão querer pôr cartas extras, e poderiam escolher esta. Não tendo escolhido esta carta como consulente, vocês vão pôr os significados que esta carta tem, que é um homem que chega à vida da pessoa
muito rico, com muito dinheiro. E a pessoa vai se cruzar com ele, quer ela queira ou não. Esta pessoa se sair no jogo, ela vai lhe aparecer. Só que ela tem que ter o cuidado de entender que ela não ama esta pessoa e que poderia vir a cair numa situação de ilusão. Em uma relação que não seja por amor, já com amor é difícil manter, imaginem sem amor. Tudo fica mais difícil no dia a dia de poder depois manter. Aqui na Dama de Espadas, toda a gente sabe que esta carta no geral significa a inimiga, a rival. É uma pessoa invejosa, é uma pessoa falsa, de má fama, uma pessoa que tentará prejudicar e destruir a vida. Aqui vocês, como o significado é quase todo o mesmo, podem pôr tudo numa só cor, porque realmente é o que esta carta vem em todas as nossas cartas que eu faço. São todas os mesmos significados. Mulher de má fama, mulher falsa, por vezes está bem à frente do nosso nariz, por vezes a gente não consegue ver por causa da falsidade. Pode ser a nossa melhor amiga, que esteja no nosso dia a dia, mas porque ela é falsa, ela é invejosa, ela vai tentar de alguma forma destruir a nossa felicidade. E como é que elas destroem a felicidade? Pode ser no campo amoroso, pode ser com falsidade, pode ser com intriga, com inveja, de todas as maneiras. Podem perigar a felicidade. E porque é falsa, é sempre uma pessoa difícil de descobrir até que a hora chega da verdade e se vem a saber tudo. Aqui também poderia ser o consulente, neste caso jovem, o valete. E ainda a consulente poderia ter este homem no seu caminho, no seu destino, que representa um jovem pobre, mas um jovem amoroso, que ama de verdade. Ela até pode estar enamorada deste homem, ele ser pobre, e ela ama-o, e ele ama, é recíproco o sentimento. E ela pode pôr em dúvida aceitá-lo ou não, por ele ser pobre hoje e até estar metida em outras relações com mais dinheiro ou de outros homens, disto ou daquilo. Ou ele hoje ser pobre, ela gosta dele, mas ela não quer viver com pobreza. E então esta carta vem com a mensagem que ele é pobre hoje, que é honesto, que ama de verdade, que existe reciprocidade na relação, no sentimento, e que ele é um homem inteligente. Quando um homem é pobre e inteligente, pode a vida dele mudar para melhor também, até mesmo no campo económico. Nós vamos agora ver aqui o 2 de copas. O 2 de copas é uma carta, é o correio, são as notícias, as mensagens. E também significa que a pessoa que está num relacionamento amoroso, vamos supor que eu tenho aqui neste momento uma cliente que veio saber sobre ela e o namorado, ou o homem que ela está saindo, e lhe sai esta carta no meio da relação, ou próximo dela da relação, significa que ela tem uma inimiga, e que esta inimiga vai roubar o homem, e que ela tem que estar muito atenta para que isto não aconteça, tentar não sair sempre com ninguém ou sempre com a mesma pessoa, não contar a sua vida, porque esta inimiga que vai lhe roubar o homem que ela gosta ou o namorado,
ela pode ficar muito magoada, muito despeitada e cair em calúnias. Por que cair em calúnias? Porque esta inimiga será capaz de, ao roubar, de inventar mentiras sobre ela e a pessoa acreditar. Então vem como uma carta de aviso. Infelizmente é a vida assim, é assim mesmo, sempre há inimigos. O As de Copas significa um encontro amoroso, o sexo, a folia, o fandango, as festas. E também tudo isto em conjunto com prendas, prazeres, digamos assim. Isto poderia significar os prazeres, coisas que a pessoa gosta. E ao contrário, teríamos conflitos. E estes conflitos até poderiam vir a ser porque um casal, uns gostam de andar de festa e o outro não. Por exemplo, para tudo é necessário equilíbrio. O 4 de copas significa pela porta da rua, ou alguém que vem bater à porta, ou notícias que batem na porta, ok? Coisas que vêm pela porta dentro. E o oposto, pôr na rua. Isto aqui realmente há umas coisas que fui eu que pus, porque eu decidi assim nos meus métodos e sempre dá certo. O pôr na rua podia ser numa relação, esta carta, em vez de ser a entrar pela porta da rua, ao contrário, para mim é que a pessoa vai pôr a outra na rua. Isto fui eu que inventei e resulta sempre. Fui intuída a fazê-lo. E ainda poderá significar, dependendo das cartas e das perguntas que se acercam no momento da consulta, que a pessoa tem que ter cuidado, porque poderia ter um grave acidente em viagem. E, portanto, a pessoa tem que parar, andar com cuidado ou, temporalmente, pelo menos, no mínimo 10 dias, ela não viajar, ou 10 dias não andar a facilitar quando anda de viagem. O 3 aqui de copas são as boas falas, que são palavras. E depois temos que ver o contexto, não é? Pode ser, há muita gente que tem muito boa fala para convencer e pode ser falsa. Há muita gente que tem muita palavra e outras que não. E quando eu digo que tem muita palavra, é que são cumpridores da palavra, é que são pessoas nobres no que dizem. E também há as palavras em si, que são soltas e que o vento as leva, porque não chegam a lado nenhum, que são só palavras. E boas falas significa numa relação que corre perigo, a pessoa ter cuidado no que diz, para não piorar o relacionamento. Então que a pessoa tem que ser cautelosa com o que diz, com o que sai da boca para fora. E ao contrário, vocês vão escrever um casamento que pelo aspecto positivo ou negativo, será um casamento que está a pensar-se, que está a querer se realizar, mas que não fará a pessoa feliz. É um casamento infeliz, que a pessoa
não se deixa levar pela voz do coração e está a ir só por ir. Ela até pode saber que não é lá muito bom, mas está próximo a esse casamento e ela acaba realizando e depois será uma má escolha. Então este vem como um aviso também para que a pessoa não se precipite nessa escolha, que é um casamento próximo que ela está para fazer, mas que não a fará feliz. O 6 de copas significa por caminhos. E então significa por caminhos o quê? Os caminhos da pessoa, o que já vem a caminho. O destino da pessoa. E, ao contrário, é uma morte na família. O 7 de copas significa a horas de comidas e bebidas. Isto pode ser entre as horas das refeições ou pode ser no momento que se dê determinada situação em que a pessoa esteja sentada numa mesa, convivendo, pode estar numa hora do jantar, do almoço, do pequeno almoço. Entendem que há um grupo de pessoas ou a pessoa estar num determinado momento em que está a ter uma refeição ou que está só a relaxar. Pode estar num bar, pode estar num restaurante, até pode estar dentro da sua própria casa, depende, e o acontecimento dá-se precisamente nesta hora específica. O 7 de copas são dinheiros inesperados, que a pessoa jamais pensa que venha a ganhar, mas que vai ganhar. Ela desconhece de onde vem, nem acredita que vai ter, mas vai acontecer. Isto pode até vir a ser de uma herança, de um parente, mas nunca de pai nem de mãe. Para que a pessoa não fique a pensar, então o meu pai vai morrer e a minha mãe vai me deixar. Não, não é assim e não é herança de pai nem de mãe. A dama de copas. A dama de copas eu escrevi como sendo uma inimiga loira. E aparece como copas, porque a pessoa acredita que esta é uma grande amiga. Só que não é. Ela é loira, tem possivelmente olhos claros ou pele clara. E ela o que está à espera de dar o golpe e de roubar o namorado, o pretendente, o amante da sua própria amiga. Ela quer levar este homem que a amiga tem, que casualmente até tem posses, pode ser rico, e vamos supor que ainda não tem, mas ela sabe, através da amiga, por confidências, que esta amiga tem um pretendente rico. Então ela vai procurar dar o golpe e vai querer o tal homem para ela. Este homem poderia ser um homem de idade. Aqui o valete de copas significa um jovem pobre, hoje, mas com futuro, um futuro de vir a ser rico, futuramente. Um futuro com promessa de vir a ser rico. A pessoa hoje pode ter este pretendente e não o querer. Até gostar dele, mas não o querer porque ele é pobre. Então aqui vem a advertência que este homem, na verdade, ela até o ama. E porque ele é pobre, ela fica confusa no seu sentimento. Então vem
dizer que o amor é verdadeiro e que futuramente, se ele hoje é pobre, a vida dá voltas e ele ficará rico. Aqui no Rei de Copas temos como esta carta um consulente idoso, um pretendente idoso. E este idoso pode ser um pai, um parente, um padrinho, um avô, um tio. Mas esta carta no jogo pode aparecer como que este homem ou este parente amigo vai interferir no assunto do relacionamento. Ou seja, que este idoso, esta pessoa de família, de bem, é copas, é contra o casamento. Vamos supor que a pessoa vem e diz: os meus pais não querem que eu case, o meu pai não quer. Então a pessoa deve ter em atenção esta mensagem que sai no jogo. Porque está querendo proteger aquilo que ela não consegue ver. Ou seja, ele vem avisar, é contra, tem as suas razões para ser contra, e mais tarde a pessoa vem a ver que esta pessoa que era contra tinha toda a razão. Que só se está interferindo nesta decisão, ou metendo-se, ou está contra, com o propósito do próprio bem da pessoa. Porque esta pessoa que tem experiência da vida e por proteção sabe que este homem só se quer aproveitar da situação. Aqui nós temos o 2 de paus. O 2 de paus significam os caminhos, mas vagarosos, ou seja, com demora. Devagarinho, ainda falta muito, ainda vai demorar. Entendem? E também significa uma carta. E aqui nós sabemos que hoje em dia os nossos correios, as cartas são mais que tudo eletrónicas. Então tanto pode ser de correio como pode ser de mensagem. Pode ser um telefonema, uma notícia, um correio eletrónico, enfim. Ao contrário, isto traz uma briga familiar. Mas uma briga muito grande. E a mensagem desta carta é que a pessoa que se encontra no meio desta briga tem que ser muito inteligente e apaziguadora. Tem que ser conciliadora para manter a calma e a união do lar e da família. A mensagem desta carta. O As de Paus significa pela noite. Um acontecimento que se dá à noite. Ou pela noite dentro. Ou durante a noite. E aqui, no sentido mais, digamos que negativo, ou se a pessoa vem perguntar sobre uma viagem que está para realizar, diz para evitar a viagem, que está negativo agora, essa viagem, e para aguardar 10 dias e ao fim de 10 dias já poderá então realizar a mesma viagem sem nenhum tipo de perigo. Aqui temos esta carta, a Dama de Paus, que representa uma mulher morena. E pode ser morena de pele, como pode ser de cabelo escuro, de olhos escuros. E ela é uma amiga falsa, que também vem para roubar o namorado. Eu sempre digo aos meus consulentes, homens e mulheres, que quando está numa relação, que não se deve andar sempre com as mesmas pessoas, ou com os amiguinhos e as amiguinhas, os casais, às vezes até mesmo casais, não devem andar sempre juntos, porque isso corre perigos de tentações e de desunião, às vezes que a pessoa arrepende-se e nunca mais tem
reparo. Portanto, é uma amiga falsa que pode roubar o amor, mas é aquela amiga que anda sempre juntinho. Que tudo o que faz a outra conta e ela ri-se muito e está sempre próxima e parece ser muito boa, mas que ela está na verdade cheia de inveja e à espera do momento para dar o golpe, o grande golpe. Da mesma maneira que ela é falsa para a amiga, vai querer proceder muito mais doce, muito mais sedutora com respeito ao fulano. Ok. Esta carta aqui, que é o Valete, significa também um homem moreno ou de pele, ou de cabelo escuro ou de olhos escuros. Mas é um homem com falsas promessas. É um homem falso. É um homem nocivo. Mentiroso, hipócrita. E ele é tão perigoso que ele pode vir a arruinar a vida da pessoa. Tirar o partido, o maior proveito, dentro da mentira, da hipocrisia, só visa os seus fins e depois vai definitivamente abandoná-la. Não deve confiar nesta carta. Se esta carta sair ao lado da carta que a pessoa está querendo consultar, porque acabou de conhecer, marcou o consulente, se sair ao lado, significa que ele não é uma pessoa boa. Poderá significar o mesmo, mostrando a personalidade dele. E aqui no Rei de Paus, temos a carta do pretendente honesto, de bom coração, aquele pretendente que já anda de olho na pessoa e a pessoa ainda não conseguiu dar-se conta, ou não sabe, ou se sabe, finge que não sabe porque ele gosta. Quando dá os sinais, a pessoa tenta não tomar atenção, a pensar ou desculpar-se com ela própria. Mas este homem já tem uma determinada idade, ele é apaixonado, é honesto, ele quer casar e ele é rico. E é sincero. E é uma pessoa que já a conhece há bastante tempo. Ela é que nunca se deixou levar por falta de interesse, ou porque se calhar não era muito lindo, não sei. Aqui a carta do 5 de copas são os desgostos e as lágrimas e desgostos profundos, tá? Desgostos profundos. E, ao contrário, significa um parente que está doente, mas sem perigo de morte. E doença pode ser até para a própria pessoa, sem perigo de morte também, ok? O 7 de paus significa prazer, significa com muito gosto, pode significar paixão também, pode significar uma relação com muito prazer, pode significar uma boa cama, uma cama com prazer, pode significar muita coisa que indica prazeres. E então, ao contrário, significa a morte de um familiar muito próximo. Pode ser do pai, de um irmão, de um tio, de um filho, de uma prima, de um primo. O 6 são zelos. Os zelos, o 6 de paus, significa uma pessoa que nos quer bem, ou nós querendo bem a outra, cuidamos-la muito bem, mimamos-la muito bem, tratamos desta pessoa incondicionalmente, queremos o melhor para ela. Com uma notícia de querer, de bem. Ao contrário, significa más notícias. Más notícias. É todo o oposto e ainda que a pessoa terá umas más notícias.
Ok. O 5 de paus significam os 5 sentidos. Com 5 sentidos, a pessoa vai ter uma situação plena com os 5 sentidos. Também de ciúme, de conflito e de desgosto profundo de curta duração. Portanto, 5 sentidos, ciúmes, conflitos e desgostos. Estes desgostos não são para sempre, são temporários, de curta duração. O 4 de paus significa nesta casa. E aqui nesta casa poderá estar ao lado da pessoa ou de outra pessoa ou de outras pessoas, depende. Vai significar a casa de quem quer que esteja próximo da casa. Pode perguntar assim, eu quero saber se o meu namorado vem à minha casa. Se ela sair ao lado da casa e ele vier a caminho para casa, então vai à casa dela, ou vice-versa, se ela vai na casa dele. Se for esta casa que quer marcar para um negócio, para comprar, estão a entender? Se esta casa quiserem, podem representar esta casa como um local de trabalho, um negócio. É assim que se consulta. E no outro sentido, vocês vão pôr que existe uma pessoa à procura, que vem à procura. Suponhamos que a minha consulente lhe sai esta carta e eu digo, olha, tem uma pessoa que você já esqueceu que vem à sua procura, porque você até está zangada, você não perdoou, alguém do seu passado, alguém que você até já tinha esquecido, ela vai à sua procura, quer voltar para si, quer vir falar consigo e você não quer nem recebê-la. A mensagem desta carta é que você deve receber, porque esta pessoa, se você não receber, ela até pode cometer uma tragédia na sua vida. E até vir a ser a carta que representa um suicídio. Entenderam? O 3 são caminhos ou é caminho. O 3 de paus. E no sentido do outro significado, do outro método, significa uma quebra financeira inevitável. Se a pessoa está mal dos negócios e vem perguntar como vai correr e sai esta carta, vai dizer você não tem escapatória, isso está destinado a que vai morrer mesmo, ao fracasso, isso não vai ter solução por muito que você se esforce. O rei também significa o pai ou o avô, mas podia saber você que esta carta significa um parente prestes a ganhar muito dinheiro e ser a chave da fortuna. Este parente pode ainda vir a ser um padrinho, um tio. Só que isto vai acontecer sem que a pessoa saiba. A própria pessoa não sabe que isto está para acontecer no seu destino. Que podia ter a chave da fortuna. E pode estar relacionada, no momento da consulta, à pessoa que a consulta. Vamos imaginar que ela está com um amor na vida dela pobre e ela não quer porque ele é pobre e tem medo e não quer passar privacidade e que saia esta carta, quer dizer, nem se preocupe, porque esse homem pobre é pobre, mas você vai receber por parte da sua família, vai ficar bem, etc. E aqui o valete. É a carta complicada, porque este homem tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro. Ele é rico, ele é feio, ele é burro, ele não tem inteligência, só tem mesmo dinheiro, muito dinheiro. E não vai dar felicidade a ninguém. E pode estar no caminho da pessoa. E pode até representar a pessoa no momento da consulta. Aqui, esta carta que eu geralmente uso, como vos digo, para representar a consulente, mas significa que
uma pessoa que ela tem como amiga não é amiga, na realidade é rival. É uma mulher de posse, de dinheiro. Esta mulher é rica. E está prestes, a consulente está prestes a ser traída pela própria amiga, que por ser mais rica, com mais poder e possivelmente até mais bonita, vai-lhe roubar o companheiro, o namorado, o marido, o amante. Aqui são dinheiros grandes. E quando se fala de dinheiros grandes, podem ser sortes, fortunas, heranças, muita coisa. Pode ser dinheiro da lotaria. Ao contrário, são as possibilidades de fazer uma viagem. Mesmo que a pessoa no momento da consulta não esteja com dinheiro para viajar, mas alguém vai convidar e há a possibilidade que ela vá viajar. O 6 são dinheiros pequenos e representa qualquer consulta de dinheiro. E no outro sentido, no outro baralho, significa, portanto, uma carta de aviso para que a pessoa tenha cuidado no seu trabalho e não facilite, porque poderá vir a perder o trabalho, a vir ficar desempregada. Tem que ter cuidado no trabalho para não o perder. E pode ser por muitas razões que esta carta sai no jogo. Pode ser como aviso. E o 4 é o casamento, a união, a relação. E significa a igreja, significa o templo. Podia ser um casamento religioso, podia ser a parte espiritual, pode ser o terreiro, o templo, a mesquita, pode ser muita coisa. O 4 também significa ainda que é a separação, a perda, que a pessoa perdeu a outra pessoa e que ela não vai voltar, seja ele, seja ela, não volta nunca mais. Porque a pessoa por quem ele foi é mais rica, tem mais poder, entendem? É outra pessoa. E pronto, estes são os significados, ok? Que vos dou dos baralhos de São Cipriano. E esta é a primeira parte. E vocês depois poderão usar os métodos que entenderem, que eu já expliquei no canal. Desde o método do 7, o método das 9 cartas, como vocês quiserem, qualquer método. Se o tema é amores, poderão usar estas cartas, consultando-as, sem ser pelo método próprio, único, exclusivo do São Cipriano, que eu acredito que vocês devem ter muita coisa nos canais do YouTube e por aí fora. Poderão usar isto no método das 7, poderão usar isto como quiserem, se o tema for relacionamentos, tá bem? Então, boas práticas, e eu vou tentar fazer agora um vídeo explicativo de uma consulta a seguir. E até já, boas práticas, boas vibras. Alguma coisa, alguma dúvida, podem me perguntar nos comentários do canal. E se precisarem de consultas, depois poderão consultar-me. E já sabem que os meus contactos são mais 786 259 3936 no WhatsApp, no Messenger, no Skype, enfim, por aí fora. Boas práticas. Até já.